Obrigado, Sra. Presidente, e desde já agradecia a sua paciência e tolerância, porque eu gostaria de começar a minha intervenção por fazer um requerimento. É que 11 meses depois de aprovada a auditoria independente por este Parlamento, finalmente o Sr. Ministro resolveu aqui levantar o véu sobre essa mesma auditoria e dizer-nos que essa mesma auditoria vai avançar. Mas nós gostaríamos de saber em que moldes avança e por isso pedia e solicitava ao Sr. Ministro que fizesse chegar a este Parlamento o caderno de encargos com as condições e com o âmbito dessa mesma auditoria, até para vermos e verificarmos se estão garantidas as condições de independência da mesma e qual o âmbito que está definido. Até porque, nomeadamente, há passos importantes como a gestão do crédito entre o ano 2000 e o momento presente que são verdadeiramente importantes para a avaliação que este Parlamento faz dessa mesma gestão. Este era um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, ia já atalhar o tema, é o tema dos balcões. O Sr. Ministro acabou-nos de dar uma informação muito importante, que é a proximidade da gestão da Caixa Geral de Depósitos com os autarcas. Isto é verdadeiramente importante na definição dos balcões a encerrar. É verdadeiramente importante porque eu tenho conhecimento que os balcões foram pura e simplesmente encerrados, ou irão encerrar, e não houve qualquer contacto com ninguém. E eu vou dar um exemplo caricato do que foi a gestão deste encerramento de balcões. É exatamente aqui bem perto, na Amadora, o balcão da Caixa Geral de Depósitos da Brandoa. A Brandoa é uma freguesia com cerca de 30 mil eleitores, residentes e trabalhadores, porque é importante no dia, não é só quem lá mora, cerca de 50 mil pessoas circulam nessa freguesia. Acontece que havia 2 bancos, um balcão da Caixa Geral de Depósitos e 2 balcões do Santander. Vai fechar o balcão da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, de imediato, com o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos entrega à concorrência, neste caso ao Santander, qualquer coisa como 50 mil utilizadores de produtos bancários. E, portanto, eu pergunto se isto é critério. Se serviu para manter o Santander com 2 balcões, porque não encerrou nenhum, porque é que não serve para a manutenção de um balcão da Caixa Geral de Depósitos? Isto é muito importante na medida em que a freguesia da Brandoa tem necessidades, são pessoas que ali residem com necessidades muito específicas e, portanto, é muito importante sabermos este critério. E vamos, então, àquilo que deveria ser o ponto central da minha intervenção, que vai no sentido daquilo que o Sr. Ministro das Finanças aqui nos veio dizer, que a Caixa era um banco zombie quando entraram, quando assumiram a governação e que fizeram muito, mas mesmo muito, para resolver o problema da Caixa. O Sr. Ministro das Finanças, que eu saiba, e vou-lhe citar, porque eu, entretanto, quando digo estas coisas, costumo ir revisitar documentos. E fui revisitar um célebre caixa do anterior Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que se referia exatamente ao estado em que estava a Caixa Geral de Depósitos quando os senhores quando os senhores, já decorridos quase um ano do vosso mandato, era este o estado. Ou seja, o senhor José de Matos dizia que queixava-se ao Sr. Primeiro-Ministro que não tinham recebido até aquele momento qualquer orientação. Tinha sido cancelada a Assembleia Geral 25 de maio e não havia uma nova data para retomar os trabalhos e não havia qualquer explicação para a prorrogação dos mandatos que à altura teriam terminado. Havia incertezas e ruído que agravavam o já degradado quadro de dificuldades em que a gestão era exercida. Mas por dever institucional continuavam a cumprir aquilo que eram os seus mandatos. Os prejuízos... Devido ao nível de informação e de incerteza, o turbilhão de informação e de incerteza que foram sendo criados pelas informações dispersas do Governo, havia dificuldades em conter os prejuízos para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, há todo um conjunto de informações que relevam exatamente daquilo que os senhores não fizeram relativamente à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Depois, de um momento para o outro, lembram-se que era muito urgente recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos e porque a Caixa Geral de Depósitos estava numa situação de quase coma profundo, diziam os senhores. Ó Sr. Ministro das Finanças, a Caixa Geral de Depósitos, também dito pelo Sr. José de Matos, não estava em situação de incumprimento. Tinha dificuldades em pagar os cocos. Não estava em situação de incumprimento. De resto, a Caixa Geral de Depósitos, o Sr. Ministro das Finanças é useiro e veseiro em rir-se das intervenções dos deputados. Eu peço desculpa, fica-lhe mal. Mas, no entanto,
dizer o seguinte, a Caixa Geral de Depósitos reforçou os seus depósitos, aumentou a cota de mercado com as PMEs, durante os 4 anos da Troika, e portanto, e mais, até conseguiu resistir aos horrores da vossa governação. Ela estava de tal forma robusta que aguentou 1 ano sem administração, ou seja, teve 3 administrações diferentes. Portanto, uma urgência que era tão urgente, os senhores demoraram 1 ano a fazer seja o que for, mas de qualquer forma passaram estes 16 meses, os senhores ainda lá não colocaram 1 euro. Tem um calendário, tem um programa, mas euro, que verdadeiramente quer capitalizar. Verdadeiramente, Senhor deputado, interrompa, por favor, a sua intervenção. Senhores deputados, terão intervenções de seguida. Vamos dar condições ao senhor deputado para terminar a intervenção e peço-lhe, senhor deputado, que seja rápido a terminar a intervenção. Depois referem que as imparidades que o governo anterior deixou. O governo anterior limpou 5 mil milhões de imparidades. Ou seja, não foi preciso o alarido que os senhores tomaram em volta deste tema para que a capitalização da Caixa fosse sendo feita. Mas o Partido Socialista, quando assinou o memorando da Troika, dizia lá que a Caixa nunca deveria ser recapitalizada com dinheiros públicos. No entanto, o governo anterior, ao longo dos tempos, colocou 900 milhões de euros na Caixa. Portanto, senhoras e senhores deputados, para terminar o seguinte, o governo anterior, em 2011, herdou a Caixa Geral de Depósitos numa situação de cuidados intensivos. Os senhores, em 2015, herdam a Caixa Geral de Depósitos a sair da fisioterapia. Portanto, e nessas circunstâncias, eu pergunto até que ponto, com esta continuidade de desinformação que os para terminar, senhor... a envolver esta situação, se vai resolver o problema da Caixa, que eu temo por ela. Há 3 tipos de formas de atuar. Há os que nada fazem. Senhor deputado, há os que fazem alguma coisa... Terminar. Vou terminar, Sra. Presidente, sem utilizar o dinheiro dos contribuintes. E há aqueles que mandam o dinheiro para cima dos problemas, com o dinheiro dos contribuintes, que é exatamente o vosso caso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia. Ora, Sr. Presidente.